Esse texto é interessante porque conta uma experiência especial que Jesus vivia com seus discípulos, uma viagem. Acredito que se você não teve a oportunidade ainda nesse ano, já tem se planejado para uma viagem, não é verdade? Daqui a pouco estaremos aí celebrando o Natal, o Ano Novo, e alguns estarão se dirigindo à casa de familiares em outro estado. Daqui a pouco férias. Quem está planejando-se para as férias aqui? Olha, amém. Olha que bênção. O pessoal vai viajar, todo mundo vai curtir as férias, né? Tragam lembranças, em nome de Jesus. Mas todos nós nos planejamos, porque é muito comum, ao longo do período do ano de trabalho intenso, de atividades e muitas questões que foram resolvidas, é muito comum e é necessário nos planejarmos para o descanso, nos planejarmos para, de alguma forma, recarregarmos as nossas energias. Só que essa viagem que Jesus se propõe a fazer com os discípulos não era uma viagem que denotava ou revelava essa preocupação. Na verdade, era uma travessia, uma viagem que Jesus desafiava os seus discípulos a fazerem, sim, depois de um longo período de trabalho, mas já se preparando para novas atividades, novos compromissos, novas realizações que eles fariam lá, do outro lado daquela realidade, numa nova estação, num novo contexto, numa nova situação. E a verdade é que a nossa vida também, por vezes, pode ser comparada a uma viagem, que não temos, por vezes, o tempo que esperamos, ou que planejamos, ou que, de alguma maneira, esperávamos para recarregar as nossas baterias, para, de alguma forma, renovarmos as nossas forças. Sabe como algumas aeronaves que recarregam ou reabastecem no ar, por vezes, nós, em nossa caminhada, em nossa vida, precisamos recarregar as nossas forças ou reabastecermos ainda em viagem. E não é fácil, porque ao longo da viagem, às vezes, de fato, as forças se vão. De fato, nos sentimos esgotados, sem baterias, sem forças para o percurso que estaremos trilhando. Quando eu olho para esse texto e quando eu olho para essa situação, eu fico imaginando essa viagem que Jesus desafiava os discípulos a realizarem naquele momento. Já era uma ocasião de muito trabalho, de intensa rotina, de intensas atividades. Jesus havia realizado muitas maravilhas, mas desafiava os seus discípulos a continuarem, a permanecerem com ele, pois ainda havia muita coisa a ser feita, muita coisa a ser feita. A verdade é que ainda existe muita coisa, Deus ainda deseja revelar muita coisa sobre nossas vidas. E o grande problema é que ao longo do percurso, ao longo da viagem, estamos, por vezes, tão cansados, tão esgotados, tão preocupados, tão inquietos, tão desestabilizados emocionalmente, que acreditamos que não há muito o que, de fato, esperarmos de positivo da vida. Esperarmos de positivo da viagem. Esperarmos de positivo do percurso. O texto diz que Jesus desafia os seus discípulos a se dirigirem a outra margem daquele local, daquele lago, daquele mar, né, como algumas versões nos mostram. Mas a verdade é que Jesus não estava apenas desafiando seus discípulos a se dirigirem, a navegarem para outra margem. Jesus estava mostrando aos seus discípulos que, por vezes, precisamos vencer alguns ciclos. Algumas verdades Deus há de revelar a nós diante ou ao longo da viagem e do outro lado do percurso. Sabe, existe uma história muito especial de Aaron Ralston.
Eu acho que é essa a pronúncia mesmo. Já ouviram falar desse homem? A história desse homem é tão especial porque ela deu origem a um filme chamado 127 Horas, que conta a história de um alpinista, esse homem, que num determinado momento da vida dele, se preparando para uma grande prova que ele iria fazer, por um grande desafio, ele resolve sair da sua comodidade, da sua realidade comum, da sua casa e se dirigir a uma região montanhosa para fazer uma escalada. Percorre por cerca de 20 a 30 quilômetros para sua bicicleta e ali ele começa então a fazer o trajeto. Só que ao longo do caminho, ao longo da trilha, ao longo do percurso, ele cai, uma rocha cai sobre ele, prende seu braço. Ele não consegue sair daquele local e fica por cerca de 5 dias preso à rocha. 127 horas. Se alimentando do pouco recurso que ele havia carregado consigo, que é limitado e que uma hora chega ao fim, fazendo uso da água escassa que ele carregava consigo, porque ele planejava apenas uma trilha curta. Só que o percurso e as, vamos dizer assim, surpresas do caminho levaram ele a viver uma realidade muito diferente daquela que ele havia planejado. E a história desse homem é tão interessante que, preso àquela rocha, ele se vê numa realidade tão angustiante, tão limitadora, que ele, para se ver livre daquela realidade, se vê na situação de amputar parte do braço, para se libertar de tudo aquilo. Você teria coragem de fazer algo como esse? Uma situação, quem sabe, viesse sobre você, como você reagiria a isso? Sabe, muita gente para se libertar precisa não amputar o braço, não amputar, quem sabe, uma perna, não desmembrar-se de algo tão especial do seu corpo e tão necessário. Mas tem muita gente que ao longo do percurso tem estado preso, tem sido paralisado por conta de algo que tem retido ou atrapalhado o seu movimento espiritual e que ele ou ela precisa, para de fato vivenciar um novo ciclo, uma nova realidade, uma nova situação, precisa retirar aquilo da sua vida. E Jesus leva os discípulos naquele momento, naquela ocasião, de forma muito especial, a viverem esse novo ciclo, essa nova realidade, essa nova situação, e começa a levá-los a entender a necessidade de abandonar algumas coisas que, de fato, os paralisaria ao longo do caminho. Se você ler o texto e for, de fato, debruçar um pouco mais os seus olhos, o seu entendimento sobre essa história, você vai poder perceber que o texto nos mostra que quando Jesus entra no barco e durante a travessia, ele cai no sono. Às vezes, ao longo do caminho, as coisas fogem ao nosso controle. Você já fez alguma viagem que de repente a coisa fugiu ao seu controle? Havia um planejamento, havia uma perspectiva, havia algumas coisas que você havia, quem sabe, colocado no papel, esperando que você pudesse vivenciar aquilo, e de repente toda a viagem fugiu do controle. Às vezes, a surpresa é positiva. Às vezes. Já viveram alguma realidade que você teve ou experimentou surpresas positivas ao longo do caminho, ao longo da viagem? Já passou por isso? Que bom. Agora, na maioria das vezes, é o contrário disso. Eu me lembro que certa vez eu fui fazer um curso e eu fui surpreendido, porque ao longo do curso, ao longo do dia, eu fui surpreendido com a figura de uma celebridade no local. E quando eu tinha Orkut, a foto que eu tirei com a celebridade estava lá, o grande treinador do voleibol masculino e feminino, Bernardinho, lembra dele? Todo mundo lembra? É celebridade.
Quem tem foto aqui com o Bernardinho? Eu não posso falar que eu tenho, porque estava no Orkut, não tem Orkut mais. Mas eu fui surpreendido, porque de repente um alvoroço começou a acontecer, as pessoas caminhando para um lado e para o outro, procurando de alguma forma registrar aquele momento. Porque alguém especial, uma surpresa positiva. Mas às vezes a surpresa não é tão positiva assim. A coisa, ao longo do percurso, ao longo da viagem, ao longo do caminho, foge ao controle. Só que os discípulos pensavam, acreditavam que essa era a realidade deles. Algo que fugiu do controle. Porque eles olhavam, viam o mar, enxergavam a tempestade sendo formada, as dificuldades se levantando, os desafios se colocando diante deles, e tudo que eles eram capazes de enxergar, de ver, por conta de sua visão limitada, era Jesus, o quê? Dormindo. Você já teve a impressão de que a tempestade estava vindo sobre você e de repente você clamou, pediu socorro, e a ideia ou a sensação de que você carregava consigo é de que todo mundo estava indiferente, que Deus, quem sabe, estava dormindo diante da sua dificuldade, do seu desafio? Quantas vezes, na nossa visão limitada, ao longo da viagem, ao longo do percurso, ao longo do caminho, nós não carregamos conosco essa impressão. Só que o que é interessante é que o texto nos mostra que a preocupação de Jesus não era apenas, vamos dizer assim, com a indiferença ou a ausência de fé e a presença da incredulidade que os discípulos carregavam com eles, mas em de fato revelar a sua majestade, o seu poder, a sua glória. O fato é, queridos, que por vezes enfrentamos os desafios que nos são muito comuns, muito presentes e reais ao longo do caminho, ao longo da viagem. É muito comum, cada uma das realidades desafiadoras que nós enfrentamos, é muito comum, por vezes, acreditarmos que Jesus ou que o Pai está indiferente, que a coisa fugiu ao controle e que não há muito o que ser feito. Só que o texto nos mostra, e essa história revela para nós, que quando clamamos, quando vamos em direção a Jesus, quando caminhamos em direção ao Mestre, Ele de fato revela o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Mas a grande questão é, como você e eu temos ido até Jesus? Porque Jesus mostra que os discípulos clamam a Ele, questionam o Mestre naquele momento, carregados ou cheios de incredulidade, sendo tomados por suas incertezas, por seu medo, por seus conflitos e angústias pessoais. E o grande problema é que quando somos tomados pelas nossas incertezas e levados a ter as nossas atitudes movidas pelo medo e pelos conflitos que carregamos, tomamos por diversas vezes, movidos por essas realidades, atitudes impensadas e que não revelam a grandeza e a majestade de Deus em nós e através de nós. O que tem movido você? As suas incertezas ou a convicção de que aquele que está no barco é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos? O que tem movido você? É comum, às vezes, o que nos move ser a incerteza. Você tem, em grande parte das vezes, ao longo da viagem, ao longo do caminho, alguns planos. Mas eu me lembro de uma frase que eu ouvi em um congresso de jovens, aos 17 anos, que o pregador disse e que marcou a minha história. Deus desfaz os sonhos de que os nossos sonhos se cumprem sempre. E a verdade é, que se temos uma certeza é que a vida é incerta.
Não é verdade? A vida é incerta. As coisas fogem ao nosso controle. A realidade nem sempre é aquela que nós planejamos e esperamos. Mas se confiamos no Senhor, nada de fato foge ao controle de Deus. Não é à toa que a Bíblia já vai dizer para nós, em Romanos 8, que todas as coisas cooperam, trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando olhamos para esse texto e vemos a inquietação, a dúvida, o medo que toma os discípulos, uma coisa nós podemos perceber, que esse homem, ou esses homens, de fato ainda não conheciam verdadeiramente aquele que estava no barco com eles. Eles haviam visto alguns milagres, algumas maravilhas, mas não tinham real dimensão de quem Jesus era. E às vezes precisamos enfrentar algumas tempestades para que nós tenhamos real dimensão de quem está no barco conosco. Para que nós tenhamos real dimensão de quem é aquele que está ali ao nosso lado, que por vezes está quietinho, mas basta que a gente busque ele com fé, não movidos pelo medo, mas com fé, para que ele opere o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Não deixe as incertezas tomarem conta do seu coração, porque elas, por vezes, irão paralisar você e impedi-lo de avançar ao longo do caminho, ao longo da viagem. Jesus nos chama para um novo ciclo, para uma nova realidade, para um novo projeto, para novas realidades, mas a incerteza ainda precisava ser abandonada naquele mar. Além da incerteza, eles precisavam também retirar dos seus corações o medo. A Bíblia já vai dizer que no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Sabe, é interessante que às vezes o medo nos paralisa. Quantas pessoas que você conhece que foram paralisadas pelo medo em seus casamentos, em sua vida profissional, gente que não começou um novo projeto acadêmico porque tinha medo de não concluir, e porque tinha medo de não concluir não começou. Gente que foi paralisado pelo medo na sua relação, no seu matrimônio, a desconfiança toma conta. Gente que foi paralisado pelo medo nos seus desafios, nos seus projetos pessoais, não começou aquela nova etapa, aquele novo ciclo, aquele desafio na sua vida familiar, porque, eu não sei se eu vou conseguir concluir. A verdade é, queridos, que nós não sabemos o que nos reserva o futuro. Você sabe? Ninguém sabe. Existe uma preocupação tamanha no coração do homem em relação ao futuro, que tem gente que faz a vida vendendo mentira para os outros. Não é verdade? Eu me lembro que eu cresci ouvindo propagandas de um homem na TV, que dizia o seguinte: você que precisa, que deseja saber do seu futuro, ligue já. Lembram? Vocês lembram, né? Volta mesmo, não posso fazer propaganda não, né? Fez a vida vendendo incertezas, o medo levou muita gente a confiar na palavra de homens. Aquele que conhece o nosso passado e planejou algo especial para o nosso presente e já reservou maravilhas para o nosso futuro, é aquele no qual nós verdadeiramente devemos entregar o nosso caminho e confiar a nossa vida. No nosso Pai Celestial, que a Bíblia diz que começou uma boa obra e é fiel para completá-la. A tempestade não iria paralisar os discípulos, até porque Jesus estava com eles. A obra ainda não havia sido completa. O propósito ainda não havia sido plenamente
estabelecido. E sabe, amados, se o propósito de Deus para a sua vida não foi plenamente ainda estabelecido, se você não carrega essa certeza em seu coração, então fique tranquilo, que a tempestade não irá paralisar você, nem naufragá-lo, em nome de Jesus. Confia. Não seja tomado pelo medo, não seja tomado pela incerteza, não seja tomado pelos conflitos. Sabe, no meio daquela realidade, diante da tempestade que se formava, o barco era lançado para um lado e para o outro, Jesus ali quietinho. Quem sabe já o cochilo, o sono chegando ao fim, de repente sendo jogado para um lado e para o outro. Eu estou aqui também. O cochilo já chegando ao fim, ele olha e vê aquele alvoroço no barco. Todo mundo inquieto. Eu fico imaginando, amados, Jesus olhando talvez para os discípulos e vendo aquele desespero sendo formado, eles falando, esses homens, né? Tem jeito. Conflito. E sabe, talvez naquela realidade, os discípulos olhassem uns para os outros e falaram, esse problema aí é culpa sua. Talvez você tivesse falado com Jesus para esperar um pouquinho. Se talvez você tivesse remado com mais força, a gente já estivesse do outro lado. Você não olhou para o tempo, não, para a situação que se formava, porque às vezes, quando a coisa vai mal, nós temos a tendência de atribuir a responsabilidade e a culpa ao outro. O conflito é gerado. A dificuldade nos leva a ter a impressão de que a coisa de fato fugiu ao controle, e a verdade é que, por vezes, ela de fato, verdadeiramente fugiu ao nosso controle. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. As coisas não fugiram ao controle de Deus. Não deixe o conflito levá-lo a pensar de forma diferente dessa verdade. Não deixe. O conflito é levantado, os discípulos foram acordar Jesus, e eu imagino a maneira delicada que foram acordar Jesus. Já pararam para pensar nisso? Você acorda já próximo ao horário do trabalho, como é que você acorda a pessoa, ou a esposa ou o esposo? Bora, bora! Né? Não dá, o tempo está, vamos dizer assim, passando rápido, já está em cima da hora, a coisa está fugindo ao controle, você vai lá e fala, amor, vamos? É assim? Eu fico imaginando, amados, e eu gosto de pensar a maneira como Jesus talvez olhava para os discípulos naquele momento. Queridos, às vezes Jesus olha para nós e vê um conflito, uma incerteza, um medo tomando conta do nosso coração, e eu fico imaginando, quem sabe por vezes Jesus olhar, homem, mulher, filho, filha de pequena fé. Já te mostrei tantos sinais, já realizei tantas maravilhas, a escuridão da noite talvez seja a realidade diante dos seus olhos, o conflito, a dificuldade, a tempestade, a luta, talvez seja a realidade que você vive nesse momento, mas mantenha a sua fé no Senhor. Não seja tomado pelo medo, não seja tomado pelo desespero. Tem muita gente que parou de avançar na sua vida e no seu relacionamento com o Senhor. Tem muita gente que não tem vivido os ciclos que Deus reservou para a sua história. Tem muita gente que ainda não experimentou algo especial que Deus preparou para a sua vida, porque tem sido tomado pelo desespero. O desespero, às vezes, nos leva a deixar de enxergar aquilo que é muito óbvio, aquilo que é tão simples e a forma como verdadeiramente devemos agir. Sabe, eu fico imaginando aquele homem preso à pedra,
naquele momento, talvez sendo desafiado pela sua própria mente a viver um desespero, a ser tomado pelo medo, pela dúvida. Mas, queridos, o seu amor pela vida, o seu equilíbrio naquele momento é que de fato levaram ele a entender que antes perder um braço do que perder a vida. Sabe, às vezes, quando somos tomados pelo desespero, em meio às tempestades, nós enxergamos apenas a dificuldade, mas somos incapazes de ver aquilo que precisamos deixar para que a tempestade não venha a ser uma realidade permanente sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E não adianta, amados, se a gente não abandonar de fato aquilo que é necessário, permaneceremos em meio ao conflito e ao desespero. Lembram-se da história de Jonas? O homem no barco que deixou de cumprir o propósito, que trouxe um problema para toda a tripulação, e apenas quando ele, não as coisas, não os utensílios do barco, apenas quando ele deixou o barco, é que a tempestade cessou. Não eram as coisas o problema, não era a realidade externa, era um homem longe do propósito, um homem caminhando em desobediência, era um homem ressentido, tomado pelo medo, que não agia segundo a vontade do Senhor. A verdade é que a viagem representa e traz como certa para nós alguns riscos. Se há uma certeza na vida é que ela nos pregará algumas peças. Por vezes viveremos alguns riscos. Na verdade, na maioria das vezes, nós experimentaremos alguns desafios. Isso é certo. Mas é certo também que se clamarmos por Jesus, Ele ouvirá e dará fim aos nossos conflitos, às nossas incertezas, aos nossos medos. Na verdade, não há por que carregarmos conosco esses conflitos, essas incertezas, esses medos, porque Ele está no barco. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o nosso refúgio. O risco é certo, mas a companhia é ainda maior do que o conflito. A tempestade é uma verdade, mas por que temê-la se aquele que pode acalmá-la está com a gente? Quem é esse? Diziam os discípulos, que até o vento e o mar lhe obedece. Quem é esse? Não há ninguém comparável ao Senhor. Quero orar com você. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quais os conflitos que você tem vivido? Quais os medos que têm batido a porta do seu coração? Quais as incertezas que têm tentado tomar conta da sua vida nesse tempo? Eu não sei. Deus e você conhecem bem cada um desses conflitos. E eu quero convidar você a, nesse momento, clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, diz a palavra de Deus. Diz o Senhor. Esse tempo é tempo de você clamar ao Senhor, de colocar a sua luta, os seus desafios, os seus medos, as suas incertezas diante dEle, diante do Deus Todo-Poderoso. Se Ele, nesse tempo, desafiá-lo a lançar algumas coisas nesse mar revolto, para fora do barco, faça isso, faça isso.
que ele tem convidado e desafiado você para lançar? Talvez seja um medo, mas talvez uma prática, algo que tenha atrapalhado você. Aquilo que para muitos é chamado como pecadinho de estimação. Algo que faz parte da sua vida e que tem o impedido de avançar. O que Deus tem desafiado você nesse tempo? Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Sabe, queridos, eu quero orar com você nesse tempo. E eu quero dar a oportunidade a você de fazer uma escolha, de entregar essa luta, esse desafio pessoal diante do Senhor nesse tempo. Se você deseja fazer isso, vindo aqui à frente para nós orarmos juntos, eu quero orar com você. Se esse é o desafio que o Senhor tem lançado ao seu coração, faça isso, coloque aqui diante do altar do Senhor, não porque aqui seja um local sobrenatural, mas porque diante do Senhor, quando nos posicionamos, Ele vê o desejo do nosso coração e opera a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Quais os desafios? Quais os medos? Quais as incertezas? Quais são as tempestades que você tem vivido? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós rendemos a nossa vida ao Senhor nesse tempo. Porque apesar das lutas, das tempestades, das aflições e medos que enfrentamos ao longo da vida, ó Deus, nós queremos declarar que de fato a nossa vida pertence ao Senhor e lançamos diante de Ti as nossas incertezas, os nossos medos, as nossas angústias, porque diante do Senhor nada há verdadeiramente impossível a ação do majestoso, do poderoso Deus. Confiamos em Ti, declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que a nossa vida pertence ao Senhor. Não queremos, ó Pai, confiar na nossa força, não queremos confiar na nossa capacidade, não queremos confiar na nossa habilidade, porque tudo que temos, os nossos recursos são limitados. Mas a Bíblia, a Tua palavra nos diz que não há nada demasiadamente difícil ao Senhor. Ó Deus, a Tua palavra tem poder e nós queremos confiar no Senhor, queremos ser renovados na certeza de que o Senhor de fato está conosco na viagem, conosco ao longo do percurso, não nos abandonou. Ó Deus, por vezes é verdade, nós caminhamos para longe de Ti, mas nos traz para perto nessa noite, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, visita os Seus filhos e filhas, que, ó Deus, ao longo do caminho, têm sido tentados a confiar na sua capacidade, têm sido tentados, ó Pai, a ser tomados pelo medo. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, não há nada a temer se o Senhor está conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, renova as forças, renova a confiança, renova a fé, renova, ó Deus, a autoridade do Senhor mais uma vez seja manifesta, renovando, ó Pai, a esperança dos Teus filhos e filhas nessa noite, para que eles avancem, para que eles experimentem algo majestoso, algo maravilhoso do Senhor sobre suas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, conceda-lhes, ó Pai, um pouco mais de força ao longo do percurso, porque em nome de Jesus, o Seu poder, a Sua glória há de se manifestar sobre essas vidas. É aquilo que nós cremos. É por isso que nós clamamos e declaramos a Tua paz sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém.